Bom, boa noite a todos. Esse é um projeto de ação externa da UFRJ, especificamente do Centro de Estudos do antigo regime dos trópicos. E o objetivo principal dessa nossa ação externa é exatamente trazer algumas temáticas que levantam alguns debates a respeito dos diálogos da história da América Portuguesa com a atualidade de uma maneira geral, né, com algumas temáticas atuais. E bem, para o encontro de hoje, acho que não tem nada mais atual do que o próprio cenário de pandemia, que o mundo, como de uma maneira geral, mais dramaticamente o Brasil está passando. E nas últimas aulas a gente viu um pouco sobre como a historiografia recente ela valorizou muito mais o contato com outras áreas do conhecimento, né? E, enfim, só para ressaltar uma entrevista recente do biólogo Átila, que está ganhando bastante visibilidade nessas recentemente, que ele ressaltou a importância das ciências humanas para se mapear um cenário tão drástico como esse enfim, de alastramento de uma doença, uma pandemia, de maneira geral. O objetivo hoje, a gente vai debater um pouco sobre algumas doenças que marcaram a história e a própria dinâmica social e os impactos demográficos que elas tiveram nas sociedades. Enfim, com a palavra, então, o professor Antônio Carlos Jucá. Eu queria agradecer ao Gabriel. Alguém falou que o meu som está baixo, está mais baixo, dá para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem. Sim, tá um pouquinho baixo só. Peraí, acho que aqui. Deixa eu ver. Eu não sei nem se tem controle de... Peraí, volume. Assim melhora? Tá legal? Tá melhor agora. Tá melhor? Então tá. Uhum. Então, joia, pronto. Então, vamos começar, porque assim, são questões da internet. Eu participei de banca hoje, aí caiu, enfim, né? A gente tem essas coisas. Vocês viram que eu coloquei até um fone novo que não deu certo. Então, acontece essas coisas. Bom, primeiro, boa noite a todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês de novo. E tratar do tema, né, das doenças na história. Eu planejei abordar esse tema, são 2 aulas, né? Então eu planejei de uma forma distinta, quer dizer, nessa primeira aula hoje, falar de doença de forma geral, né? Ou seja, algumas questões, né, sobre as doenças e a história, e, enfim, e a dinâmica social, algumas questões mais gerais. E para a próxima aula, então, a gente vai falar de doenças no Brasil, ou mais especificamente na América Portuguesa, tá? Então, essa abordagem. Então, primeiro, uma abordagem mais ampla, mais genérica, mais totalizante, digamos assim, para na semana que vem a gente poder focar efetivamente na história do Brasil. Tá? E, como eu disse, não dá para não falar, né, um curso que pretende relacionar, né, a história do Brasil com questões atuais, não dá para não falar em doença, não dá para não falar em pandemia, né? A gente está vivendo, né, essa pandemia, nós estamos nos comunicando por esse meio por causa dessa pandemia, né? Ela está marcando e vai marcar a nossa vida de variadas maneiras, enfim, mas ninguém vai sair do mesmo jeito dessa pandemia. Então, essa é, de fato, a grande razão pela qual eu decidi, né, entre os temas, decidi trabalhar com esse tema aqui no nosso curso. É um tema importante pensar de que maneira também a história pode contribuir para isso. Eu acho que isso é um ponto importante. Primeira coisa, né, que é quando a gente fala em pandemia, a gente precisa falar do acaso. Né? Isso para o historiador é meio difícil. Né? O historiador gosta... Como a gente olha para trás, né, historiador estuda olhando para trás, a gente consegue muitas vezes ver uma lógica, né, nas coisas. Não, isso aconteceu assim por causa daquilo e aquilo outro, fez não sei o quê, enfim. A gente consegue estabelecer uma lógica no passado. A gente está olhando para trás, a gente está olhando para o retrovisor. Né? E parece que tudo tem um sentido, né? Tudo está diretamente conectado, né? Uma coisa conecta a outra, etc. e tal, e a gente consegue, né, recriar essas relações. Mas nem sempre é assim, né? Quer dizer, muitas coisas são fruto do acaso,
né? E acaso aqui eu estou me referindo a algo que é fortuito, que não é controlável, né? Que não é uma escolha, né? E as pandemias, né, são, a princípio, exatamente isso. Elas surgem como toda doença, toda pandemia é um acaso, né? Um patógeno, né, um vírus ou uma bactéria vai ultrapassar a barreira entre espécies e vai chegar ao ser humano. Isso não é algo controlável, né? A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe onde vai acontecer, a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer, né? Se vocês viram, alguns de vocês viram recentemente um vídeo do foi o presidente da Microsoft, não esqueci o nome dele, enfim, fundador da Microsoft, falando, né, sobre a pandemia, e ele prevendo uma pandemia, isso há 6 anos atrás, sei lá, ele estava prevendo uma pandemia, né? Então, Bill Gates, isso, obrigado, Verônica. A Verônica me salvou aqui. O Bill Gates prevendo uma pandemia, né? Ele não estava prevendo que ele é um gênio, porque ele tem uma bola de cristal, ele estava prevendo porque, enfim, né, está escrito na lógica das coisas. Agora, de qualquer maneira, né, é um acaso porque a gente não controla, como um terremoto. A gente sabe que vai ter terremoto, né, em algum momento em alguns lugares do mundo, mas não depende da gente, né? E assim é com a pandemia, quer dizer, é um patógeno que ultrapassa a barreira de espécies, né? Alguns, né, não tem sucesso, portanto a gente nem sabe que isso aconteceu, mas alguns vão conhecer sucesso e aí nós vamos ter, né, doenças que vão se alastrar pelo mundo, né? Foi assim com o coronavírus atual, né, que migrou aparentemente dos morcegos para os humanos, mas já tivemos recentemente gripe aviária, peste suína, e há um pouco mais de tempo a síndrome da vaca louca, né? Peguei só algumas doenças com nomes de animais para chamar atenção para isso, né? Como você tem essa ultrapassagem, né? Podemos falar do ebola, podemos falar do próprio HIV, né? São todos casos de doenças que ultrapassaram a barreira entre espécies. E, claro, ao conseguir se instalar no ser humano, vai encontrar, né, um hospedeiro inicialmente sem condições de reação, né? A mais famosa dessas pandemias, por ter sido a mais cruel, né, foi a peste negra, que matou entre 1/3 e 1/4 da população europeia entre 1348 e 1351. Essa é transmitida por piolhos de ratos, né? Mas, por um lado, né, na sua origem, as pandemias são fruto do acaso, né? Com a história que a gente vai conseguir compreender a difusão, né, dessas pandemias, como elas se tornam pandemias, como essas doenças, inicialmente localizadas, inicialmente restritas a pequenos locais, elas se transformam em pandemias, portanto, né? E é também através da história que a gente vai entender como as sociedades conseguiram lidar com elas, né? Quais foram os instrumentos, quais foram os mecanismos que as diversas sociedades, né, vão utilizar para lidar com elas, né? Então, em primeiro lugar, né, a difusão, né? Essa depende, evidentemente, das condições históricas, né, das sociedades. No caso da peste negra, que é o exemplo que eu quero citar hoje, né, ela é originária da China, né, também. Enfim, uma semelhança com o coronavírus, né? Ela é também originária da China. Ela vai primeiro se difundir através da Rota da Seda, até o Oriente Médio. Na Rota da Seda era uma rota, como o nome diz, saía da China, ia até, né, o extremo oposto da Ásia, ou seja, até o Oriente Médio, né, e que, por um lado, levava produtos, especiarias, etc., do Oriente Médio para a China, e, por outro, trazia seda e outros produtos muito valorosos, né, chineses para o Oriente Médio, né? Então, a Rota da China é uma rota multissecular, né? E vai ser a grande rota de difusão da peste negra. Chegando ao Oriente Médio, a peste negra vai ser transmitida para a Europa através do comércio marítimo, né? Em meados do século XIV, você tem um importante comércio de especiarias do Oriente Médio destinados à Europa, comércio esse que era controlado pelos genoveses e pelos venezianos. No interior da Europa, nessa difusão também vai passar pelas rotas comerciais, né, rotas que ligavam, tanto rotas marítimas, né, que ligavam o Mediterrâneo ao norte da Europa, quanto rotas terrestres, né? Então, a expansão comercial europeia vai ter como uma consequência imprevista, digamos assim,
né, essa entrada e essa difusão muito rápida, né, da peste negra, né? Nas Américas, a gente vai ter um quadro parecido. Aqui é curioso porque não é uma pandemia que vem para cá, né? Não estamos falando de uma pandemia. Na verdade, doenças endêmicas no Velho Mundo, que ao chegarem aqui, né, e aí quando digo nas Américas, é porque de norte ao sul, né, literalmente, das Américas, ao chegarem aqui, essas doenças se transformam em epidêmicas ou pandêmicas, né? E basicamente o sarampo e a varíola são as grandes ceifadoras de vidas na América Portuguesa, né? E essa característica pandêmica que elas assumem aqui, né, vai estar ligada à própria incapacidade dessas populações nativas de lidarem com essas doenças, né? Elas não tinham um sistema imunológico preparado, né? É importante lembrar que as populações americanas vão ficar no relativo isolamento em relação às populações asiáticas, europeias, etc., durante milhares de anos, né? Então, elas não vão ter um sistema imunológico adequado para responder a essas doenças, então essas doenças para essas populações vão se transformar em epidêmicas, e aí a mortalidade vai ser, né, extremamente elevada. Na América, se a peste negra mata na Europa 1/3 a 1/4 da população, estimadamente, aqui a gente está falando de uma mortalidade que é de 80% e às vezes até 90% da população. Portanto, muito maior, né, enfim, do que... Né, se nós hoje, né, estamos com medo, com razão, né, do coronavírus, estamos com medo dessa pandemia, né, mesmo assim é difícil a gente imaginar, né, o que foi para essas populações autóctones, né, o contato com essas doenças, né, que se difundiram tão rapidamente que, por exemplo, a varíola vai chegar na região andina antes mesmo da chegada dos espanhóis. Ela vai ser difundida pelos espanhóis na chamada Circuncaribe, ali na região do que é hoje Colômbia, Venezuela, etc. E através de contatos entre as populações dessa região com as populações andinas, ela vai se difundir, vai chegar pelo norte, né, porque é hoje região do Equador, etc., vai chegar no Império Inca e vai matar uma grande parte da população. Vai matar, inclusive, o imperador Inca, né? O Huayna Capac. Então, isso demonstra exatamente a capacidade, né? A gente fala que você tem duas invasões na América, né? Uma invasão visível, né? Uma conquista por parte dos europeus, etc. e tal, uma invasão invisível, que é uma invasão microbiana, né? E que essa vai ser extremamente devastadora e que, de certa forma, vai também colaborar para outra invasão, né? Porque vai enfraquecer as populações nativas. E aqui a gente entra numa questão que é importante a gente ter em conta, né, que é exatamente a questão da mortalidade, né? Em parte, né, a gente pode dizer que a mortalidade é natural, né, ou seja, ela deriva das características do próprio patógeno, né, e da capacidade ou não do nosso organismo em combatê-lo, né? Mas, por outro lado, ela é marcada pelas condições históricas que marcam sua difusão. Voltando aí à peste negra, vamos comparar esses dois processos, a peste negra, né, e a difusão enfim, de doenças na América pós-conquista. Quando a gente olha para a Europa, né, lá em meados do século XIV, 1348, é o ano que marca essa grande difusão da peste negra, que vai até 1351, né, nesse período, mais ou menos 1/3 a 1/4 da população europeia morre, né, e é importante a gente ter em conta que a peste negra não acaba, né, quer dizer, ela, na realidade, vai continuar presente, né, na Europa e depois, enfim, em outras regiões, na América, etc., né? Mas esse é o momento de grande mortalidade. Essa mortalidade gigantesca, ela ocorre porque a peste negra encontra um terreno fértil, né? A população europeia, a partir do ano 1000, ela, mais ou menos, ela tende a crescer, e crescer bastante, né? Tende a se expandir demograficamente, né? Junto com toda essa expansão comercial, etc. Você tem, sem dúvida, uma expansão agrícola importante também, ou seja, você vai ter uma expansão dos terrenos cultiváveis, né? Mas você não tem uma mudança nas técnicas agrícolas, né? A forma de plantio, a produtividade, nas técnicas, etc., eram muito semelhantes, né, às que os romanos utilizavam, né?
1000 anos, quase 1000 anos, ou 1000 anos antes. Né? Então, não há uma evolução do sistema de plantio, não há uma evolução, nada que aumente a produtividade da terra, né? Não há uma adoção sistemática, enfim, seja dos adubos, seja sistemas de irrigação, enfim. E tudo isso faz com que, embora você tenha um aumento da produção agrícola concomitante ao crescimento da população, esse aumento não é suficiente para atender esse crescimento da população. Né? E mais ainda, na Europa, você tem uma briga, vamos chamar assim, entre pecuária e agricultura. Né? O que eu quero dizer com isso? A pecuária é importante, né? Não só, claro, por produzir carne, por produzir leite, etc., pela oferta desses produtos, mas porque os animais pastavam, né? Quando acabava a colheita, né? Ficava o chamado restolho, né? Aquele resto de cultura, os animais pastavam ali, né? E ao pastarem, eles adubavam também essa terra, né? Com suas fezes, etc. E tal. Então, você tinha, né? uma adubação, digamos, natural. Né? Então, a pecuária tinha uma função importante também para a agricultura. Né? Só que esses animais tinham que ser alimentados, né? E tinham que ser alimentados no inverno. Isso é uma diferença importante em relação à pecuária, né? Em uma região tropical como o Brasil. Né? Você não pode deixar os animais no campo o tempo todo. Né? No inverno, você tem que confinar esses bichos, tem que dar comida. Então, parte do que você produz de alimentos vai para os bichos. Né? E isso vira um problema. Né? Quer dizer, quando a população cresce demais, você vai expandindo as terras, mas de repente você tem que escolher. Se você alimenta os bichos, você alimenta as pessoas. Se você alimentar as pessoas, você vai ter menos bichos, vai ter uma agricultura menos produtiva, enfim. Né? Então, tem uma série de questões aí que a agricultura europeia não resolveu. Né? E, consequentemente, isso produziu uma grande, uma sequência, melhor dizendo, de fomes, né? Ou seja, de quebras agrícolas que levaram a fomes da população europeia, né? E essas fomes, por sua vez, produziram mortalidades elevadas em certos momentos. Isso eu estou, né, me referindo ao antes do início da peste negra. Então, você tem uma população... E doenças que, enfim, produziam pequenas epidemias locais, digamos assim. Dessas doenças tradicionais, sarampo, varíola, etc., produziam, né, pequenas epidemias locais, mas que mostram essa fragilidade orgânica, digamos assim. Então, quando a peste negra chega, ela pega uma população já bastante debilitada, né? Portanto, por isso ela vai encontrar um terreno bastante fértil para se difundir, né? E isso é um elemento importante, né? Outro ponto importante tem a ver com questões culturais, né? A população europeia não tinha o hábito do banho, né? O banho era uma coisa... Eu me lembro, em Montaigu, por exemplo, né? Você tem a descrição, né? Na descrição dos camponeses, franceses, etc. e tal, você tem lá uma coisa que não aparece, né, nessa descrição, é banho. Ninguém tomava banho, né? Quando os camponeses inscritos, né, no trabalho encontram água, digamos assim, é porque eles caíram no rio, eles atravessaram o rio, alguma coisa assim. Ora, o resultado disso era uma grande infestação de piolhos em todo mundo. Né? Todo mundo tinha piolho. Né? Ter piolho não era algo excepcional. Né? Então, isso também produzia, né, um terreno fértil para que esses piolhos dos ratos, né, passassem para os seres humanos, né, com muita facilidade. Né? Então, vejam, é um contexto, né, histórico, mais amplo, que explica, quer dizer, ele não origina, né, a doença, não originou a peste negra vem da China, né? Mas a chegada da peste negra pode ser explicada pelo desenvolvimento da atividade mercantil, né, e a forma com que ela se difunde, né, e a extrema mortalidade que ela produz, né, estão profundamente vinculadas às condições históricas dessa população, né, dessa situação frágil. No caso dos nativos americanos, né, a gente vai ter, por um lado, como eu disse, um sistema imunológico despreparado, né, para a invasão desses novos patógenos, isso podemos chamar de um aspecto natural, mas também, né, essa mortalidade vai ser diretamente influenciada pelas diversas formas de violência perpetradas contra essas populações. Né? Por exemplo, a escravização, né? Por exemplo, as diversas formas de trabalho compulsório, que não são escravidão, mas que foram utilizados na América Espanhola, né? Encomienda, paquete,
enfim, uma série de formas de exploração dessa mão de obra indígena, né? Todas elas produziram, primeiro, uma desestruturação das sociedades tradicionais. Sociedades essas que tinham, obviamente, né, uma organização que permitia, né, à sua população um abastecimento de alimentos devido, né, condições de vida razoáveis, etc. e tal. E isso, né, vai ser destruído, vai ser bastante modificado pelos conquistadores, né? Vejo, por exemplo, na América Espanhola, né, no Peru, quando os índios eram escolhidos para irem para as minas de prata, era feita uma festa de despedida deles, que era uma espécie de funeral antecipado, né, porque dificilmente eles vão voltar vivos das minas, né? Então, esse é só um exemplo, né, para mostrar como você tem uma violência que marca, que produz uma mortalidade, digamos, direta, né, ligada às condições de trabalho, etc. e tal, mas que produzem também uma mortalidade porque faz com que essas populações indígenas elas estejam mais fragilizadas organicamente, né, e, ao mesmo tempo, tenham mais contatos com aqueles que difundem, né, ou seja, europeus, africanos, etc., pessoas que vão difundir essas doenças, vão, né, transmitir essas doenças para as populações indígenas. Né? Na América Portuguesa, só adiantando um pouco sobre o que a gente vai falar na semana que vem, a gente vai ver um quadro semelhante, né? As populações indígenas foram muitas vezes escravizadas, né? E a escravização ela é uma desestruturação total dessas sociedades que não conhecem a escravidão, enfim, que são tiradas dos seus meios, né? Dos seus ambientes, etc., e são levados para uma situação totalmente distinta, né? Em condições de alimentação, de vida, etc., muito inferiores a que possuíam antes, né? Isso por um lado. E, por outro lado, né, numa forma menos violenta, mas também violenta, enfim, né, você vai ter os aldeamentos indígenas, né, muito incentivados pelos jesuítas. Agora, o que é um aldeamento indígena? Né? Significava trazer essas populações indígenas das suas regiões para próximo das áreas coloniais, né, Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, etc., né, estabelecer ali essas populações, misturando muitas vezes etnias diferentes, né, e em contato direto com a população colonial, e principalmente com os próprios padres. Né? E é interessante que a gente vê que no século XVI, né, você vai ter muitos indígenas fugindo do batismo. Né? Os jesuítas falam da frustração, né, de muitas vezes querer batizar os índios, eles não querem ser batizados. Por quê? Porque eles começam a relacionar o batismo à morte. Né? Isso tem uma razão de ser, isso não é uma bobagem. Né? Quer dizer, quem era o índio batizado? O índio batizado é aquele que aprendeu rudimentos, pelo menos, né? Os jesuítas tinham essa preocupação, né, de ensinar rudimentos da religião, né, do que era a religião católica, etc., e tal, antes de batizar os índios. Franciscano não, franciscano gostava de batizar de qualquer jeito, saía batizando aos milhares, etc., e tal. Mas jesuítas achavam que, para o sujeito ser batizado, ele tinha que ter uma fé real, né, concreta, etc., ele tinha que conhecer minimamente a religião. Né? E isso fazia com que, obviamente, esses índios tivessem um contato maior com os próprios jesuítas, né, o que causava uma mortalidade mais elevada. Então, de fato, né, os índios que eram batizados, né, tinham sofriam, digamos, uma mortalidade muito mais elevada que os índios não batizados. Mas não era o batismo. Né? Obviamente, não era como os indígenas pensavam, o batismo em si que produzia a mortalidade. Mas o processo que levava ao batismo vai produzir essa mortalidade. Né? Então, vejam que a mortalidade, né, busquei pegar esses dois exemplos para chamar a atenção de que a mortalidade ela é influenciada por um conjunto de elementos muito diversos, né, que estão vinculados a essas características mais gerais das sociedades que são atacadas por essa pandemia. Por isso, ela produz, embora mesmo, né, o mesmo patógeno pode produzir mortalidades diferenciadas, né, conforme, né, a região, conforme a época, etc. Né? E isso nos coloca também um outro aspecto importante, né, que é o conhecimento médico, né, e num contexto mais amplo, as possibilidades de reação que as diversas sociedades vão ter para enfrentar a pandemia.
né? Então, isso também é um segundo elemento significativo. Quando a gente olha para o período que vai, pelo menos até o século XVIII, mas eu estenderia talvez até a primeira metade do século XIX, a gente vai ver que a medicina fazia pouca diferença, né, em termos da mortalidade dos indivíduos, fazia, né, primeiro não se conheciam patógenos, né, vírus, bactérias, essas coisas, protozoários, enfim, não se tinha noção, né, sequer da existência desses patógenos. Portanto, da forma exata em que se dá uma transmissão né, das doenças. Segundo ponto importante, a medicina, né, ela era basicamente uma medicina baseada nos humores, né, na teoria dos humores do indivíduo. Era uma medicina voltada, portanto, para a análise do indivíduo e não da doença. Né? As doenças eram vistas como resultado de um desequilíbrio interno. Né? O sujeito possui um desequilíbrio, né, é necessário tratar desse desequilíbrio para que ele possa se curar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente que para uma pandemia, né, para uma doença infecto-contagiosa, né, esse tipo de abordagem não ajudava em coisa alguma, né, não colaborava para que, de fato, você conseguisse combater essa doença, né, que você conseguisse enfrentar essa doença de uma forma significativa. Havia, claro, em alguns casos, quando você tem a peste negra, por exemplo, né, então, e algumas situações semelhantes, você tem uma tendência dos indivíduos a se isolarem. Quer dizer, esse isolamento social que a gente está vivendo hoje, né, ele não é propriamente uma novidade. Né? A gente vai ver que muitas cidades, por exemplo, na Europa, elas se fechavam, né, em momentos de epidemia e buscavam evitar a entrada, embora eles não soubessem exatamente como se dava o contágio, né, mas eles buscavam romper o contato, né, com o exterior para evitar, né, a propagação da doença, né, nas suas regiões. Então, havia essa percepção, né, isso, sem dúvida, contribuía para diminuir, né, a mortalidade. Né? Mas era algo muito incipiente, porque não se tinha noções, né, coisas que nós estamos hoje discutindo, né, corriqueiramente, né, quanto tempo leva para um sujeito que foi contaminado, para ele transmitir, etc. e tal, né, indivíduos assintomáticos, né, ou seja, que têm a doença, mas não. Nada disso, obviamente, era conhecido, e tudo isso, e acabava se transformando, né, em elementos que facilitavam a transmissão das doenças. Outro aspecto da medicina da época também era um caráter que nós podemos chamar de moralista, né? Ou seja, né, se considerava que a difusão das doenças estava ligada a certos problemas morais da sociedade, né? A existência de muitas prostitutas, né, de concubinatos, enfim. Quer dizer, na realidade, é uma visão fundamentalmente religiosa, né? A ideia de que as doenças são, de certa maneira, uma manifestação do pecado. Né? Os pecados dos indivíduos produziam doenças, produziam essas alterações dos humores, produziam esses desequilíbrios, né? E isso tinha como consequência, né, essas epidemias. Portanto, as epidemias elas elas tinham um caráter moral. Ora, essa abordagem, obviamente, não contribuía muito, né, para o controle das epidemias. Né? Pelo contrário, às vezes colaborava, né, exatamente para ela se difundisse. De que maneira? Né? Uma das soluções, né, dentro dessa perspectiva, para você resolver as epidemias, as pandemias, era você fazer, né, procissões, missas, cultos, enfim, aglomerações, né, diríamos hoje. A gente aglomerar as pessoas, juntar as pessoas, né, para que através, né, desses atos, dessas procissões, dessas missas, desses cultos, elas agradando a Deus, né, conseguissem combater, né, essas doenças. Não combater diretamente, enfim, mas receber de Deus o combate a essas doenças. Isso, obviamente, né, só contribuía para uma difusão ainda maior né, dessas doenças pandêmicas. Né? Então, a gente vai ver que, nesse sentido, né, a forma como as formas de reação,
as doenças são marcadas, né, por um lado, né, um nível, né, de conhecimento científico, médico mais especificamente, né, e que, né, até pelo menos o século XIX é bastante baixo, e pouco resolve, né, os problemas dessas populações, e, por outro lado, por um aspecto moral. Né? Mas ainda, né, a gente poderia dizer que as práticas medicinais muitas vezes contribuíam para a difusão das próprias doenças. Né? Por quê? Porque muitas dessas práticas, por um lado, eram ligadas a tratamentos tradicionais, né? E isso, a princípio, não faz mal nem faz bem, né? Chás, mesinhas, etc. e tal, né? Um certo curandeirismo, né? De ver que aqui no Brasil, né, você tem uma influência forte, tanto indígena quanto africana, né? Nessa coisa de produzir ervas, né? De utilizar ervas para curar doenças, etc. Né? Mas também outras práticas que são bastante danosas, né? Por exemplo, as sangrias. Né? Você fazia sangrias nos indivíduos, né, para buscar exatamente equilibrar, né, esses humores, como se dizia. Ora, uma sangria no indivíduo já está enfraquecido, né, já está com uma doença, né, infecto-contagiosa que está atacando o seu organismo, etc. e tal, né? Isso muitas vezes servia muito mais para enfraquecê-lo, né, e para fazer com que essa doença, né, aumentar a mortalidade desse indivíduo. Né? Então, e aí é interessante a gente ver como, nesse nível, né, de desenvolvimento da medicina, a difusão das doenças, né, a forma como as doenças se espalhavam, né, a mortalidade que elas produziam, né, na população, não eram muito diferenciadas em termos de classes sociais. Né? Isso é curioso, quer dizer, um rei ou um camponês, né, podiam igualmente morrer daquela doença. Né? Talvez um rei fosse mais difícil de ser contaminado. Né? Mas uma vez contaminado, né, a possibilidade dele morrer, a probabilidade dele morrer, por melhor que fossem, né, seus tratamentos, era muito próxima à probabilidade de um camponês. Né? Se a gente não fica no nível tão alto, né, se a gente vai para o nível dos seres humanos normais, né, que não são reis, etc. e tal, essa semelhança se aprofunda ainda mais, né, porque independente dos recursos que você tivesse, né, se você pegasse uma doença dessas, a possibilidade de você morrer era a mesma. Né, não havia uma diferença significativa. Isso é muito distinto na nossa realidade, quando a gente chega no século XX, mais ainda no século XXI, mas já no século XX a gente percebe que a medicina ela evolui de tal forma, né, que ela, na realidade, estabelece uma diferença clara, né, conforme o nível social dos indivíduos. Né? Pessoas mais pobres vão morrer antes, né, não só pelas suas condições de vida geral, mas porque não vão ter acesso aos recursos mais avançados da medicina. Pessoas mais ricas, por outro lado, né, vão ter condições de viver mais e de viver melhor, porque vão ter acesso a esses mesmos recursos. Então, a hierarquia social influencia na mortalidade dos indivíduos. Né? Nessas sociedades, não. Mesmo se a gente pensasse uma condição como senhor e escravo, os senhores estavam misturados com seus cativos. Né? Se um escravo pegasse uma doença infecto-contagiosa, muito provavelmente isso ia pegar também. Né? E o tratamento dado ao senhor ia ser basicamente o mesmo dado ao escravo. Né? Enfim, a possibilidade de escapar também seria semelhante. Né? A mortalidade dos escravos era mais elevada? Era, mas não por causa disso. Né? Não por causa dessas doenças. Então, há uma equalização, vamos chamar assim, dos indivíduos por conta, na realidade, da incapacidade dessas sociedades lidarem, vamos dizer, no aspecto médico, com essas doenças. Né? Isso por um lado. Por outro lado, no entanto, a gente tem que ver que também tem um outro elemento que é importante. Né? Quer dizer, ainda que essas sociedades, né, mais antigas não tivessem condições médicas, diríamos científicas, né, conhecimento suficiente para lidar com as doenças, elas tinham, né, um aparato social. Né? Então, se elas não conseguiam lidar tão bem com a doença, conseguiam, no entanto, ou não, né, lidar com os doentes. Né? E aí é importante a gente distinguir isso. Né? A gente vai ver que essa difusão das doenças na Europa, por exemplo, ela vai produzir uma grande
quantidade de obras de caráter assistencial, né? E é interessante, porque uma das consequências da peste negra vai ser um aumento da urbanização, né? Ou seja, as pessoas tendem a sair do campo, que é onde vive a maioria da população, nesse momento, e vão para as cidades. Por que nas cidades? Porque é nas cidades que se concentram as instituições de caridade, instituições de auxílio. Então, eles vão para a cidade, na verdade, para buscar auxílio. Auxílio, né, para combater a doença, que eles estão doentes, etc. e tal, quer dizer, isso é um elemento importante, quer dizer, o cuidado com os indivíduos. Né, se a mortalidade é elevada, ela ser ainda maior, obviamente, você não cuida, né, dos indivíduos que estão doentes. Então, o cuidado com esses indivíduos, mas também os cuidados com os indivíduos que, não tendo ficado doentes, vão ser atacados pelas consequências da doença, digamos assim. Né? Porque uma pandemia que produz uma mortalidade extremamente elevada num curto espaço de tempo, ela produz uma desorganização econômica e social muito grande. Né? É importante a gente ter isso em conta. No caso da Europa, com a peste negra, você vai ter vilarejos inteiros que são dizimados. Né? Todo mundo morre. Quem não morre vai fugir. Né, vai buscar, às vezes, inclusive, essas pessoas, né, é óbvio, são vetores de difusão da doença, mas as pessoas vão buscar outros locais, né, para viver, etc. e tal. Então, é uma mortalidade extremamente elevada, mas que produz também essa migração. Né? E aí, nas cidades, você vai ter a construção de um certo aparato, né, que vai tentar resolver isso daí. Por um lado, né, tratando os doentes, né, e aí são basicamente instituições religiosas, e, por outro lado, tratando também dessas pessoas famintas, dessas pessoas que não têm nada para comer, que estão, enfim, sem recursos, etc. e tal. Né? Então, esse é um elemento importante, esse aparato social que se constrói. Né? A gente vai ver, por exemplo, as Santas Casas, né, da Misericórdia, né, que surgem em Portugal, né, que depois são trazidas para o Brasil. Né? Ainda hoje, aqui no Brasil, são, né, a principal rede privada, vamos chamar assim, né, de atendimento, né, médico para a população brasileira. As Santas Casas surgem exatamente disso daí. Né? São, na realidade, irmandades, né, Irmandades da Misericórdia, que surgem exatamente para atender primeiro os doentes. Né? Toda Irmandade da Misericórdia tem uma Santa Casa, um hospital. E segundo, para atender os desvalidos, os mais pobres, né? Os que não têm condições econômicas, enfim, né? Os órfãos. Né? Porque isso também é um ponto importante. Né? Doenças com uma mortalidade muito elevada produzem órfãos. Né? Produzem, claro, matam as crianças também, mas muitas vezes matam os pais e não matam as crianças. Então, produz uma grande quantidade de órfãos. O que fazer com essas crianças? Né? Portanto, essas irmandades vão buscar exatamente atender, resolver esse problema, né? de lidar com né, com essas crianças que estão sem pai, ou sem pai e sem mãe, enfim, então, com suas famílias desestruturadas por essa pandemia. Então, essa reação da sociedade, essa capacidade que a sociedade tem de se organizar, ela é de extrema importância também em termos da reação, não só àquela pandemia, mas as consequências que a pandemia vai produzir. Né? E isso é interessante porque vai chamar a atenção em regiões, né, em que você tem uma maior participação da sociedade, uma rede mais ampla, digamos, dessas irmandades, dessas estruturas, né, para atender os afetados, né, pela pandemia. Essas regiões tendem a se recuperar mais rapidamente, né, do que aquelas regiões em que esse sistema não existia ou era mais fraco. Né? Então, a própria capacidade da sociedade dar um passo adiante, né, depende exatamente dessa organização social, dessa estrutura social. Né? Isso é bastante interessante, porque mostra, né, que por mais que essa sociedade seja absolutamente incapaz, né, de lidar, né, digamos, com o aspecto biológico, médico mesmo da doença, né, ela vai construir mecanismos para lidar com as consequências dessa pandemia. Mais uma vez, né, a gente pode fazer um paralelo com a nossa situação atual, que é toda a discussão que a gente verifica nos países,
né, não só no Brasil, mas no mundo, em relação à Covid, né, para além, né, obviamente, da Covid em si, da doença, como evitar a propagação, diminuir, etc. E tal, né, além dessa discussão, é exatamente a discussão sobre como fazer para a população sobreviver. Né, como fazer. No Brasil, essa discussão foi muito travada, digamos assim, foi complicada pelas próprias, né, pela própria conjuntura que a gente está vivendo, mas esse é um ponto essencial, né, essencial exatamente porque é a partir disso daí que a gente tem a possibilidade de construir o pós, né, o que será depois da pandemia. Né? Hoje, né, saíram dados sobre recuperação do comércio em maio, não sei se vocês viram, com mais de 13%, né? E o que alguns analistas econômicos chamaram atenção é exatamente para a influência do auxílio emergencial, né, que parece pouco, etc. e tal, mas esse auxílio garantiu a sobrevivência de famílias inteiras, né, garantiu, portanto, que essas famílias, enfim, consumissem. Né, e ao consumirem, né, garantiu uma recuperação da atividade comercial que foi muito maior, o dobro, né, estamos falando de uma expectativa de 6%, 7%, né, e o crescimento foi de 13% de um mês para o outro. Né? Isso está ligado, né, diretamente ao auxílio emergencial. Né? Então, vejam como é que a sociedade, né, constrói mecanismos, né, de proteção, né, aqui no Brasil de uma forma mais difícil, né, pela polarização, etc., mas, de qualquer forma, construiu um certo mecanismo de proteção que garantiu não só a sobrevivência daqueles que receberam essa proteção, né, mas uma certa sobrevivência do tecido social mesmo, uma permanência da estrutura econômica, etc. Né? E como isso é importante, né, para pensar o pós, né, pensar o pós-pandemia. Então, essas formas de reação, elas são extremamente significativas. Nesses períodos mais recuados, né, chamados tempos modernos, séculos XV, XVI, ou mesmo antes disso, XVII, etc., nessas sociedades, essa atuação é uma atuação que passa menos pelo Estado, propriamente dito, né, como a gente entende, mas passa mais por essas instituições que nós podemos chamaremos hoje de sociedade civil, né, mas é um termo inadequado para essa época, né, mas instituições não estatais. Né, isso é um outro aspecto importante. Né, quer dizer, a construção do Estado, portanto, né, é um elemento que vai passar também por esse aspecto. Né? Quando esse Estado, né, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, quando ele vai se construindo na Europa, quando a gente pensa também a construção dele na América, a partir do século XIX, né, essa construção do Estado, né, ela busca responder também a esse ponto que é fundamental. Né? Quer dizer, ou seja, essa ideia do Estado como um denominador comum, né? E como um elemento de construção de um certo bem comum, né? De garantia de um certo bem comum. Né? Então, sem substituir, né, instituições mais tradicionais, mas como elemento de contribuição para esse bem comum. Isso vai ser um elemento importante, né, na construção do Estado. Essa discussão, óbvio, foi muito prejudicada, né, pelo advento do liberalismo. Com o liberalismo, a gente vai ver que essa ideia de um Estado voltado para o bem comum vai ser, em grande medida, abandonado, né, por um salve-se quem puder, né, digamos assim. Mas essa é uma ideia que está na gênese do pensamento sobre a formação do Estado. Né? Ou seja, a de que o Estado ele serve exatamente para criar um certo contrato social, né, entre os indivíduos, que busca garantir a sobrevivência desses indivíduos. A sobrevivência é a sobrevivência física mesmo. Né? Garantir, portanto, condições mínimas de sobrevivência para o conjunto dos indivíduos. Né? As épocas de pandemia são exatamente as épocas em que essa discussão volta à tona, né? Porque, de fato, sem uma atuação estatal, né, essa possibilidade, né, de garantir a sobrevivência de indivíduos é muito diminuída, se não totalmente impossibilitada por ações apenas da sociedade civil. Hoje está especialmente quente, pelo menos para mim.
essas formas de difusão, né, e as formas também de reação das sociedades, a difusão das pandemias, né, elas vão marcar também, aí que eu queria chamar a atenção, de diversas formas, a história das sociedades quando essas pandemias são finalmente vencidas, né? Ou seja, né, a gente verifica muito claramente que nas sociedades em que a gente tem uma atuação, né, já mencionei a questão da atuação das instituições civis, mas nas sociedades que tem uma atuação, né, mais significativa do Estado, né, há uma tendência ao fortalecimento desse modelo, um fortalecimento dessa busca por uma participação estatal, não só, né, nesse combate às doenças, mas também no combate aos resultados dessa doença. É interessante, por outro lado, né, em sociedades onde essa atuação estatal é mais fraca, né, esse modelo mais, chamaríamos hoje, liberal de Estado, tende a ser mais questionado, né? Um dos elementos interessantes, quando a gente pensa na Covid-19, né, é exatamente essa comparação, né, que a gente pode estabelecer entre países onde você tem um setor médico, né, um setor de medicina, de saúde, estatal mais forte, mais articulado, mais significativo, né, e países onde isso não existe ou né, mais fraco, né? E essa diferença em termos de reação, né, à pandemia é muito significativa, né? É interessante a gente ver que, por exemplo, na Inglaterra, com o NHS, né, que é o sistema de saúde inglês, né, no qual todos são atendidos, né, literalmente do primeiro-ministro, a rainha não, né, mas enfim, pelo menos do primeiro-ministro para baixo, né, são todos atendidos ali, como esse sistema saiu fortalecido, né, exatamente pela sua capacidade de fazer frente, né, às necessidades da população inglesa, né, sua capacidade de fazer frente, né, a uma situação de crise, né, ou seja, uma situação de difusão muito rápida da pandemia, né, no primeiro momento auxiliado pela própria postura do primeiro-ministro, né, mas que ele conseguiu responder, né, e conseguiu rapidamente baixar, inclusive, ele que eu digo, o sistema de saúde, né, não o primeiro-ministro, conseguiu baixar rapidamente essa taxa de mortalidade, né? Da mesma forma, na Europa, de maneira geral, Alemanha, França, etc., né, onde você tem sistemas estatais, Portugal também, né, todos esses países conseguiram responder com relativa rapidez, enfim, uns melhor e outros de forma pior, né, a esse contexto, né? O modelo, o extremo oposto seria, obviamente, os Estados Unidos, onde essa capacidade de reação, né, vai ser infinitamente menor, né, porque, de fato, você não tem um sistema estatal, o sistema de saúde é fundamentalmente privado, né, menos hospitais públicos, né, cobram muitas vezes, então, isso produziu e produz ainda uma enorme dificuldade de reação à pandemia, porque você não tem um sistema centralizado que permite, né, e, portanto, a reação também da população em relação a essas condições, né, o questionamento exatamente dessa ausência de uma solidariedade social, porque o sistema de saúde expressa, em última análise, essa solidariedade social, ou seja, o fato de que a sociedade, né, possui um conjunto mínimo, né, de instrumentos através do qual ela garante o bem-estar, né, para a sua população, o mínimo de bem-estar para o conjunto da sua população, né, e que todos podem ser igualmente atendidos por essas políticas, né? Então, pensar essas condições distintas, né, nos ajudam a pensar também, né, nesses diversos pactos sociais criados, né, nas sociedades, historicamente criados nessas sociedades, né? Eu acho que a Covid, nesse sentido, ela é um elemento importante para a gente repensar esses aspectos, né? Quer dizer, repensar, por um lado, né, esse aspecto do acaso, que eu mencionei no começo, quer dizer, de que maneira, né, na história, a gente não pode falar sempre de uma continuidade absoluta entre os diversos níveis, mas, pelo contrário, né, você tem, muitas vezes,
elementos que são fortuitos, mas que influenciam de uma forma também decisiva, né? Pensar as maneiras, né, como, não, a partir da difusão dessa pandemia, como essas sociedades, as diversas sociedades reagem, né, nos seus respectivos momentos históricos a essas doenças, né, e como elas reagem a ao pós-pandemia também, né, e como isso nos informa tanto sobre a própria sociedade, quer dizer, a doença ela é, de certa forma, um índice, né, eu vou utilizar uma imagem, né, um termômetro, enfim, né, a doença é em si um termômetro da sociedade, né, através de como a sociedade lida com a doença, a gente consegue entender melhor a própria sociedade, né, e, por outro lado, a forma, né, como a sociedade ultrapassa essa doença, como ela vai lidar com o pós-pandemia, também marca o devir dessa sociedade, né? Ou seja, marca a maneira como ela evolui a partir daí, né? Quer dizer, não é, portanto, pensar, né, em termos de se vamos sair melhores ou piores da pandemia, etc., mas é pensar que vamos sair, né, e de alguma forma vamos sair, né, e que essa forma pela qual nós vamos sair, né, é que vai marcar de uma forma importante a nossa história, né, pelo menos para os próximos anos, né. Era isso que eu queria falar hoje, né. Enfim, é um quadro mais geral, como eu falei, é uma coisa mais teórica, né, não busquei a pontuais, né, mas eu queria falar de alguns aspectos mais gerais sobre pandemia, sobre relação com o Estado, né, enfim, e com a sociedade, né, e para a aula que vem a gente vai, portanto, aprofundar aí sim, né, a questão das epidemias, pandemias e doenças no Brasil colonial, né, de que forma isso explica essa sociedade colonial e de que forma também isso pode ser entendido assim, né, no nosso momento atual, né? Podemos estabelecer uma correlação com o nosso momento atual, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Obrigado a todos aí pela audiência e pela paciência. Boa noite, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar no chat, que eu vou ler para o professor. A Tiffany Piffer falou: professor, pode falar sobre as perseguições da medicina formal às curandeiras durante o Brasil colônia? Tá, posso falar rapidamente. Eu vou falar isso mais na semana que vem. Mas, de qualquer forma, posso falar um pouco. Você tem, digamos assim, uma perseguição, ela não chega a ser estrutural, ou seja, não é sempre que acontece, mas você tem, na verdade, uma certa disputa, né, entre médicos e cirurgiões, e é importante a gente distinguir, né, médico era o sujeito formado em medicina, etc., o cirurgião era um prático, né, um sujeito que aprendia, né, fazer, né, desde fazer a barba, né, até fazer pequenas cirurgias, consertar a perna quebrada, esse tipo de coisa, né? Então, você tem uma disputa entre esses dois grupos. Primeiro, dentro desses grupos, né, entre cirurgiões e médicos, mas, por outro lado, desses grupos com as curandeiras, né, vistos como, né, um grupo concorrente, digamos assim. Há muita perseguição também pelo aspecto religioso, quer dizer, as curandeiras utilizariam de mágica, né, nas suas curas, etc., e, portanto, tem ligação com o demônio, etc., etc., etc. Então, tem um aspecto religioso aí também que é importante, né? Mas, de qualquer forma, essas perseguições eram muito ineficazes, né? E eram ineficazes por quê? Porque, de fato, você não tinha, sejam médicos, sejam cirurgiões, você não tinha gente suficiente
para atender a população colonial. Então, você tinha que recorrer às curandeiras, né? Esse ambiente, digamos, mágico, né, de crença nessas mesinhas, etc. e tal, nessas rezas, isso fazia parte do ambiente cultural dessa época, né? Então, não havia como, de fato, acabar com as curandeiras, né? A Verônica Gomes falou sobre a questão da discussão em torno do termo peste negra. E ela perguntou se esse termo existe nas fontes da época. Existe sim, né? Você está certo, eu estou vendo que sua pergunta não é minha especialidade, mas de qualquer forma conheço um pouco sobre isso. E o termo peste negra existe no termo de época. Eu busquei utilizar isso, porque na verdade o pessoal fala assim, a peste bubônica, mas depende, pode ser peste pneumônica, tem uma série de outros termos, né? Eu busquei utilizar o termo que é historicamente mais adequado, né? Foi esse meu critério. Então, acho que só são as duas perguntas mesmo. Professor, eu tenho uma pergunta em relação à questão que você falou sobre a visão dos pecados, né, nas doenças. A questão da peste negra, ali no final da Idade Média, ser vista como um pecado, né? E isso também teria em relação com a escravidão, por conta das doenças, né, que acabavam surgindo pela forma como eles eram tratados. Tinha essa visão também em relação ao pecado na escravidão? Mas como assim? Não entendi. A escravidão se considera um pecado, alguma coisa assim? Não, a forma como eles eram tratados, né, pelo surgimento das doenças. Teria essa visão em relação aos pecados, o surgimento das doenças nos escravos. Tinha essa visão dos pecados neles por conta desse surgimento? Também, enfim, porque na verdade, como eu falei, a ideia era que a doença ela é fruto do desequilíbrio do indivíduo, né? E esse desequilíbrio é causado pelo quê? Né? Pode ser causado por várias coisas. Uma delas é o pecado, né? O pecado é algo que desequilibra o indivíduo, desequilibra ele na sua relação com Deus e desequilibra ele na sua condição interna. Entendeu? Então, sem dúvida. Mas aí não é uma especificidade do escravo, isso vale para qualquer pessoa. Tá? Por isso eu não faria uma relação direta com a escravidão. Tá. Então, são essas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Viu, não? João Rodrigues. Ele está perguntando sobre quando é que surgem instituições como a Santa Casa. Ele falou. Quer que eu leia? Não. Tá, lê você, porque os outros podem estar vendo. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Em qual momento que as instituições como a Santa Casa começaram a surgir? Instituições como a Santa Casa, de certa forma, existem, né, no cristianismo europeu desde sempre, praticamente. Quer dizer, uma das características do cristianismo, né, desde o início da sua difusão, foi exatamente, né, o atendimento aos indivíduos, né, o atendimento aos necessitados, o atendimento aos doentes. Então, isso é uma característica. As Santa Casas provavelmente surgem no século XV, né? Falando das Santa Casas em Portugal, surge no século XV. Num quadro em que você não tem mais a peste negra tão, né, epidêmica, enfim, né, com mortalidade tão elevada, mas você ainda tem a peste negra e tem outras doenças, né? Lembrando que o século XV também é um século de grande expansão de Portugal, né, pelo mundo, né, de expansão mercantil portuguesa, então marítima portuguesa. Então, essa expansão leva também a uma maior difusão das doenças, né? Isso é inegável. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Acho que tem uma do Theo Aroeira. Tem aqui, surgiu uma. Beleza. Da Carolina Rodrigues Piedade.
eu vou ler o que ela falou. É muito interessante observar a evolução da medicina, tal como nós conhecemos hoje, e como ela evoluiu rapidamente depois do século XIX. Se observarmos por tempo da história como um todo, história universal, foi um curtíssimo período. Isso leva a pensar nos próximos avanços da medicina, levando em conta as novas tecnologias que temos. Acesso à informação, objetos de estudo, barra da esperança. Eu acho que ela quis, não foi uma pergunta, acho que Mais um ela... comentário, né? Gabriel, você tinha falado de uma pergunta? Isso, eu acho que, se não me engano, eu vi acho que o nome dele é Theo. Acho que ele fez uma pergunta aí no chat. Ah, achei. Ele falou, pegando esse gancho, as doenças podiam também ser usadas para estigmatizar as pessoas acometidas por elas? Podiam, né? O melhor exemplo disso é a lepra, né? A lepra vai ser, sem dúvida, a grande doença, né? Estigmatizada e estigmatizável, porque é uma doença de longo curso, né? Uma doença que o contágio não é simples, né? Mas, enfim, então você pode, né, isolar os indivíduos, né? Pode, né, possibilita esse tipo de estigmatização, né? Sem dúvida. E, mais uma vez, né, sempre vinculando muito à noção de pecado, né, em geral. Né? Se o sujeito está com lepra, boa coisa não é. Né? Tem outra pergunta aqui, da Paula Vanessa. Boa noite, professor Antônio Jucá. Poderia comentar mais sobre a interpretação religiosa sobre a doença? Posso. Na verdade, a gente tem que, para entender isso daí, tem que, enfim, já adiantando um pouco eu falar quando falar de religião, né, mas tem um pouco a noção de que a perspectiva religiosa dessa época ela é uma perspectiva holística, né, como nós diríamos, ou seja, ela abarca o conjunto, né, da realidade, a ideia de que, né, o mundo, né, a sociedade, enfim, tudo é criado por Deus. Né? Portanto, o natural não se desvincula do religioso. Não existe religioso como algo separado, né? Algo à parte. Né? A natureza, se ela é criação de Deus, né? A forma como, né, ela se exprime, digamos assim, né? Ou seja, a doença é algo natural, né? Também é de Deus. Né? Então, entender a doença, como é que eu posso entender a doença? Né? Por um lado, como castigo, né? Como castigo de Deus. Castigo por quê? Por conta de algum erro, de um pecado que pode ser de um indivíduo ou pode ser da sociedade. Né? Quando você tinha uma epidemia dessas, né? E a cidade sai em procissão, né? A cidade está pedindo, né, perdão pelos seus pecados, pelo pecado de todos, para salvar a cidade. Né? Portanto, seria um castigo coletivo. Né? Mas pode ser um castigo individual também. Esse castigo pode se dar somente sobre o indivíduo, né, por conta dos seus pecados. O pecado, ele, como eu disse, ele não é quebra, mas, enfim, ele produz um desequilíbrio na sua relação com Deus. Ele quebra a harmonia da relação com Deus. Ao quebrar essa harmonia da relação com Deus, ele quebra também a harmonia, né, interna do indivíduo. Né? Se Deus e a natureza são tudo, né, uma coisa só, digamos assim, né? Não que Deus seja a natureza, mas a natureza é a criação de Deus. Então, aquilo que se manifesta no religioso tem que se manifestar no natural também. Não sei se ficou claro. Enfim. Ela agradeceu pela sua resposta e ela perguntou se você poderia indicar algum artigo ou livro sobre a temática. Depende. Se for sobre a medicina, porque medicina tem muita coisa, enfim. Se for sobre medicina no Brasil colonial, eu indicaria o livro da Ana Viotti da Costa, cujo nome agora de cabeça eu não me lembro, mas eu posso trazer na aula que vem. Mas não é difícil encontrar no Google. É um livro sobre medicina no período colonial. Acho que é uma obra recente e é melhor, de mais ampla. Né? Acho que são essas Perfeito. perguntas. Gente, vocês já podem colocar o nome, né? Já estou vendo que alguns já botaram. O nome e o e-mail.
Ok. Queria então agradecer a todos mais uma vez, né, pela presença. Queria agradecer a todos pela participação também. É um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente vai estar junto de novo, né? E semana que vem, como eu disse, a gente vai ter a segunda parte dessa discussão sobre a doença, focada especificamente na América Portuguesa, né, no Brasil colonial. Tá bom? Obrigado.